Estamos aqui em Passatempo, Minas Gerais, com o ufólogo Antônio Faleiro, um dos grandes pioneiros da ufologia brasileira. Ele construiu aqui em Passatempo, em 1982, o primeiro observatório ufológico da América Latina, o ANFAO. Ô Faleiro, eu queria saber o seguinte: como é que começou o seu interesse pela ufologia? Como é que foi você dar seus primeiros passos na ufologia dentro assim de uma cidade um pouco menor? Você sofreu muito preconceito? Como é que foi o seu começo na ufologia? O começo foi meu pai, sabe? Certo. Meu pai gostava de ufologia, lia muito, tinha livros. Em 1958, eu estava com ele aqui no Alpendre, nós vimos passar uma nave atrás da igreja, ali na praça. Então, daí para frente, eu fui seguindo as pegadas do meu pai. Ele comprava livro, eu lia e tal. Quando foi em 78, eu tive um avistamento aqui na praça, durante o dia. Durante o dia? Era no 25 de agosto de 78. E como é que foi esse avistamento? Eu estava conversando com o guarda do banco, quando ele falou: o que é aquilo lá no céu? Eu olhei, era o planeta Vênus. Em agosto era visível durante o dia. Certo. Aí eu falei com ele: aquilo é o planeta Vênus. Ele falou: mas o que é aquilo lá? Quando nós olhamos, veio um prato cinza, voando sem barulho algum, grande. Passou por cima da cidade, deu uma parada e depois subiu vertiginosamente a pino para cima e desapareceu. Objeto discorde metálico durante o dia. Durante o dia. E não só eu vi, o guarda viu, todo mundo que estava no banco saiu e viu, eu gritei: ao disco, ao disco. Aí vieram todo mundo. Muitas pessoas da cidade viram em outros locais. Foi interessante. Aí eu pensei: se essa coisa está aqui, durante o dia aparece, e à noite, como é que deve ser? Deve estar assim, ó. Certo. Aí comecei a perguntar ao povo: você já viu o disco voador? Não, nunca vi não. Você já viu? Não, nunca vi não. Eu falei: acho que essa pergunta está errada. Você já viu uma assombração, alguma coisa estranha aqui na cidade? Já. Já vi a mãe do ouro, já vi a mula sem cabeça, já vi a mulher de branco, e por aí foi, né? Aí eu comecei a pesquisar no folclore. Busquei um livro lá na biblioteca municipal sobre folclore e comecei a ler. E nesse livro descobri um avistamento que data de 1560, do Padre Anchieta. Ele já contava que os índios viam uma coisa que chamava Mibaitatá, coisa de fogo, que aquilo voava sobre as aldeias, muitas vezes raptava índios. Você descobriu então que as lendas, as tradições antigas, muita coisa na verdade o folclore retrata o fenômeno ufológico. Retrata o fenômeno ufológico visto por quem não conhece, né? Que os nossos antepassados não conheciam isso. Mas você acha que da mesma forma que os avistamentos inspiraram a criação de lendas, de tradições, inspiraram o nosso folclore, eles podem de certa forma ter influenciado, ter inspirado as religiões? Sim, a maioria das religiões foram inspiradas por esses avistamentos. Você acredita então que passagens bíblicas, na verdade, então retratam avistamentos? Eu particularmente acredito em Deus. Certo. Mas Deus, não o Deus que o nosso planeta, vamos dizer assim, que o nosso planeta, em geral, eles falam, é Cristo, outros aí, cada um, Buda, e vai criando as coisas assim, né? Certo. Então eu acredito que Deus é uma coisa que nós não podemos ainda definir. Certo. E as religiões, nessa busca incessante, viam essas naves que vinham do céu, seres dotados de uma tecnologia fantástica,
Daí foram criados diversos livros, como a Bíblia, como o Alcorão e outros mais. Mahabharata, né? Tudo. Ô Faleiro, mas aí você começou a associar o folclore com a ufologia e no começo dos anos 80 você resolveu criar o primeiro observatório ufológico da América Latina. Aí eu resolvi, eu fui num terreno do meu sogro, andando a cavalo lá, cheguei no topo lá e vi que dava uma vista de 360 graus da região. Falei, aqui daria para fazer um observatório para ficar à noite. Conversei com ele, ele deixou fazer o observatório lá, eu fiz. E a gente ia para lá de vez em quando. Mas como é que foi a reação da comunidade quando você começou a pesquisar? Todo mundo, você sabe, o assunto ufológico não é para qualquer um. Você tem que começar a ler o assunto para poder acreditar. A maioria não acredita. 95% da população da Terra não acredita em OVNIs, em seres de outros planetas. Mas você não acha que isso já está mudando com essas gerações novas? Já, agora está mudando, porque com o advento da televisão, ele mostra reportagens, e isso está angariando mais adeptos. Né? Certo. Mas nesse observatório você começou a fazer pesquisas, aí você teve a oportunidade de fotografar o fenômeno aqui em Passatempo. Eu fiz umas fotografias e não um observatório, até aqui mesmo na cidade, em outros locais, eu tenho uma foto interessante. Tem uma nave-mãe, foi vista em 1981, ela foi vista na Argentina, Brasil, outros países da América do Sul, e foi o último avistamento dessa nave foi lá na Rússia, à meia-noite. Certo. Coisa gigantesca. E você conseguiu fotografar os objetos. Eu me lembro de uma entrevista sua que em determinada oportunidade você chegou a trocar fachos de luz com um desses objetos. Foi. Eu fui com um rapaz numa motocicleta, fomos para a estrada ali, que vai para Carmópolis, paramos numa reta bonita lá e tinha uma serra muito grande ao longe. Aí eu vi uma luz na serra, falei que lá é isso, porque ali não tem estrada. A luz estava movimentando. Aí eu peguei e comecei a piscar. O farol da moto, 3 vezes, parava, 3 vezes, parava. Depois de alguns minutos, a luz fez 1, 2, 3, piscou 3. Eu piscava 4, era 4, 2 era 2. Aí eu parei na frente da motocicleta e mandei o cara acelerar, porque era magnético, para dar mais luminosidade no farol, e levantei os braços. Quando eu levantei, a coisa levantou lá, ficou para cima da serra, do céu. Aí já não tinha dúvida nenhuma, se tratava de um OVNI. Você chegou a investigar aqui em Passatempo, na região, casos de contato de terceiro grau, de avistamento de seres também? Já investiguei, mas terminando de contar, depois que ele levantou, aí eu falei com o rapaz, eles vão vir aqui. Pisquei a luz rapidamente, montamos na motocicleta com medo, né? E viramos a motocicleta e pisquei a luz rapidamente, assim como se fizesse bem atrás da gente, lá na cidade. E eles vieram. Você foi seguido pelo objeto? Mas eu não vi. Certo. Eu guardei a moto, cheguei lá dentro de casa, quando liguei uma televisão, escutei um barulho, tá, estouro assim. Mas nem pensava, raciocinava que podia ser ele. Quando foi no outro dia, 7 horas da manhã, chegou um rapazinho lá. Olha, eu vim contar ao senhor aqui, eu vi o desconto ali, grande, ali perto do poço. Ele estava todo iluminado, todo vermelho, nas bordas, e amarelado no meio, jogou um facho de luz no chão, clareou tudo. Aí eu corri e escondi. Depois ele voou em direção a Carmópolis.
Quer dizer, o objeto te seguiu. Seguiu. Mas você já teve assim a curiosidade, já pensou em talvez fazer uma hipnose regressiva para reviver alguma coisa que você talvez não se lembre dessa noite? Não, nunca fiz. Eu até sei hipnotizar, mas nunca tive... Nunca teve essa curiosidade? Conheci um hipnotizador que pudesse fazer isso. Mas se você um hipnólogo experimentado, habilitado, você disporia a fazer isso? Mas disporia, porque era interessante, né? Mas você chegou a investigar, como eu estava te perguntando, casos de avistamento de seres de contato de terceiro grau aqui na cidade? Eu tenho muitos seres ali retratados com desenho, porque o pessoal me conta, eu faço os desenhos e bato umas fotos deles. Ô Faleiro, você acha que regiões aqui, que nem por exemplo a região de Passatempo, a região de alta incidência, Serra da Beleza, Quixadá, você acha que poderiam ser bases que esses objetos têm na região? Eu acredito que seja alguma coisa que atrai. Essas visitas eles vêm muito aqui, sempre na zona rural. Certo. Então deve ter algum mineral, alguma coisa que interessa para eles. Certo. Senão eles não viriam tanto, né? Com tanta frequência. Agora diminuiu um pouco por causa da luz elétrica. O povo não está vendo mais. Então, poluição visual, né? Eu acredito que eles assim aparecem mais bem de madrugada, né? E o povo não está saindo muito. O povo agora tem televisão na roça, fica assistindo novela, televisão, então não sai. Antes nem existia energia elétrica. De primeiro o povo vinha aqui na cidade, ficava até 8 horas e seguia a pé para casa. Certo. Aí não tinha luz, não tinha nada, aí eles viam muita coisa. Ô Faleiro, você te fazer essa pergunta até já fiz pro Arthur. Você, claro, é pesquisador de campo, sempre fez investigação de campo. Eu me lembro quando comecei a me aprofundar em ufologia em 1991, tinha dezenas de grupos de ufologia que faziam pesquisa de campo. E hoje tem, como o seu, né? Existia na época o seu, existia a Ampeu, o Cicoane, tinha um Birajara aqui em Varginha, tinha grupos pro Brasil todo. E hoje são poucos grupos que fazem pesquisa de campo. A gente vê muito ufologia de análise, ufologia de gabinete, né? Como é que você vê essa situação, o prejuízo que isso traz para a ufologia, a falta da investigação de campo? Porque a pesquisa de campo ela é interessante, porque você entra em contato direto com o objeto, né? E são poucas pessoas que fazem hoje, né? Poucas pessoas fazem isso. Então você vai por meio do mato e fica lá no topo de uma serra e fica na paquera, esperando aparecer alguma luz. Comumente aparece, né? Eles estão sempre nas regiões onde eles têm mais incidência. Ô Faleiro, eu acho que é consenso, assim, pelo menos entre a maioria dos ufólogos, de que ocorreram algumas quedas desses objetos, os fragmentos, os destroços foram recuperados e os seres. Isso, pelo menos, né, pelo que eu conheço de ufologia, a maioria dos ufólogos aceita essa... Porque, por exemplo, ocorreu a queda em Roswell, há relatos de quedas em outros locais. Quer dizer, alguns países têm fragmentos desses objetos, têm certamente os corpos. Você acredita que algum dia isso possa ser liberado a nível governamental oficialmente? Já está havendo uma abertura mundial, né? Na ufologia. Pois é, mas nesse nível você acredita que pode haver? Pode haver, pode mostrar muita coisa, né? O problema é o seguinte, é que está nas mãos quase sempre das Forças Armadas. É um negócio mais difícil, mas uma hora vai ter que liberar. Certo, Eu, por exemplo, eu pertencia ao CIOANI, Centro de Investigações de Objetos Aéreos Não Identificados, de São Paulo. Certo. Era uma entidade governamental, tinha até carteira. Pesquisava oficialmente o fenômeno. A gente pegava os relatos aqui e mandava para eles. Eles tinham uma coleção de relatos fantásticos. Depois eles faziam um livreto e mandavam para a gente. Você chegou a mandar cópias das suas fotos para eles? Não, da foto não, porque
As fotos foram depois, que já tinha acabado esse órgão. Ah, certo. Ele durou uns 2 ou 3 anos, depois acabaram com ele. Eu mandava relatos, né? Ô Faleiro, você que milita em ufologia há tanto tempo, quem é que você considera pesquisadores do Brasil em que você se inspirou, que você considera aí os principais, você poderia citar assim, 3 que você considera grandes pesquisadores de ufologia do Brasil? Um dos grandes pesquisadores que nós tínhamos aqui em Minas Gerais era o Uvo Brandt-Aleixo. Já falecido, né? Já falecido. Inclusive meu pai sempre mandava para ele relatos, quando via aqui meu pai mandava para ele. Certo. E esse é um dos grandes pesquisadores. Agora, outros assim eu não conheço, igual o Uvo Brandt-Aleixo. Certo. Conheço algum que às vezes quer se autopromover, é difícil, a pesquisa é difícil. Certo. Ele começa a inventar histórias e contatos com seres, encontros de terceiro grau, e o negócio vai perdendo, você está entendendo? E o Uvo era um cara sério. Certo. E os casos de abdução, os ocorridos aqui no Brasil, quais assim que você considera de maior credibilidade? O do Vilas Boas é um caso de credibilidade. E além algum outro você poderia citar? Algum outro que você acredita assim um grande caso? Tem vários casos. No momento eu não me lembro assim, mas tem muitos casos que realmente é verdade, né? Ô Faleiro, fazer uma pergunta, como é que fala? Porque tem, hoje em dia existe esse negócio de politicamente correto, né? A gente fica muito preso a isso. Mas é um caso que eu sou fascinado. Você, claro, conhece o Birajara Rodrigues. Qual que é a sua opinião sobre o caso Varginha? O caso Varginha, eu posso acreditar que as meninas podem ter visto alguma coisa. Mas dali para frente, cada um queria um pedaço do bolo. Veio fora de tudo enquanto é lado. Você não acredita no envolvimento do exército? Não. Não acredito que pegou nenhum ET. Certo. A verdade é essa. Porque você tem que convir comigo que esse povo não vai descer aí dar bandeira para os outros pegar, não, rapaz. Não tem jeito, não. Porque se você... O que teria ocorrido é que o objeto estaria com algum problema, né? Ele foi visto soltando uma espécie de fumaça, ele teria se acidentado. A nave caiu lá. Vai cair uma nave aqui perto de Passatempo, por exemplo. Cai uma nave aqui no município de Passatempo. Todo mundo vai saber isso. Mas várias pessoas... Pois mas justamente por isso que o caso Varginha ficou conhecido. Várias pessoas deram seu depoimento. Inclusive o piloto que viu os militares recolhendo os destroços do objeto. Eu não acredito. Você não acredita? Não acredito porque a população de Varginha inteira sabia. Ninguém fala sobre isso lá. Certo. Aqui, pode capturar ser. Não acredito, não. Depois entrou uns caras de São Paulo falando que o ser foi levado para tal lugar, examinado por Badam Palhares, aquele negócio todo. Cada um queria aparecer um pouco na televisão. Tanto que me chamaram para ir lá, eu falei, eu não vou. Isso aí é papo furado. Você é cético quanto ao caso. Eu não vou citar nome, mas entrou o Birajara é um cara sério. Certo. O Birajara, ele ia pelo que ele ouvia. Você está me entendendo? Certo. Pelo que ele ouvia. Os outros contavam para ele. Tanto que depois ele escreveu um livro. Nesse livro, praticamente, ele está desmentindo tudo. Mas, você, claro, conhece o Birajara. Por que você acha que ele mudou de opinião? Porque ele descobriu que era mentira. Você acha que ele se convenceu disso? Ele escreveu um livro com aquele... Você conhece o livro dele? Já escreveu um livro agora, como é que é? A Desconstrução de um Mito. É isso aí. Carlos Reis, junto com Carlos Reis. Carlos Reis. Ele praticamente
Ele não fala claramente que não gosta, mas ele mostra que no caso do Varginha... Certo. E deixa eu te falar, Faleiro, você teve esse avistamento importante em 78 e eu já li que você teve um outro avistamento muito interessante também em 1994, que inclusive foi visto em outras cidades. Você me dá mais detalhes desse caso? 94... Que você viu... Teve em 81 que eu vi a nave, né? Certo. Em 81. Certo. Uma nave que foi vista na Argentina, no Chile, e por aí afora, Brasil e até na Rússia. Esse você considera o seu principal avistamento? É. Dá uma paradinha aí que eu vou buscar a foto ali para te mostrar. Tá, vou... Essas são as fotos do avistamento que você teve em... Deu um zoom nela aqui. Ai. Você teve em 1981. É. Não, em 1980, né? Ah, em 1980. 14 de junho de 80. Eu falei essa aqui. Certo. Esse é o que você considera o principal avistamento que você teve? Porque esse objeto era uma coisa gigantesca. Ele está saindo de trás de uma serra. Ele foi visto na Argentina, no Chile e por aí afora tudo. E até na Rússia, meia-noite ele estava sendo visto na Rússia. Certo. Agora tem uma foto maior dele aqui. Ah, interessante. Ô Faleiro, você faz a pesquisa de campo, você é da linha científica, né? Você procura, vamos fazer assim, fazer uma ufologia com critério, com metodologia. Por outro lado, existe a ufologia mística, a ufologia espiritualista. Tem muitas pessoas que dizem que têm contatos há vários anos, os contatados, né, que têm contatos com seres, que conversam com seres. Como é que você vê esse caso dessas pessoas que dizem que têm contato contínuo e que, por outro lado, não apresentam nenhum tipo de evidência? É complicado isso aí, né? Mas eu vou te responder essa pergunta, mas eu vou mostrar mais uma foto aqui. Essa foi 7 de setembro de 81. Aqui em Passatempo também. Esse é um objeto, você vê a forma dele aí. Certo. Esse eu vi, ele veio do oeste para leste, então eu fotografei. Você estava sozinho nesse dia? Eu estava no alto ali do morro, eu estava até com a minha menina. A minha menina falou, lá, rapaz, uma estrela andando, e tinha outra estrela perto. Aí você percebia. Aí ele veio passou por cima da gente, eu fiz 3 fotos, mas essa aqui foi a melhor, porque eu já estava apoiado no carro. Certo, interessante. Essa aqui. Tá vendo claramente o objeto, né? E agora tem esse outro caso aqui, ó. Quer ver? Esse outro caso aqui é interessante também. Aqui, ó. Esse outro caso eu pesquisei aqui na região. Foi um rapaz que viu um ET, 2 ETs desceram da nave. A nave perseguiu o rapaz, eles correram para casa. Certo. E ficaram olhando. A nave voou e pousou numa serra. Pousou lá e ele disse que viu 2 seres andando ao redor dela. Aí ele me falou no outro dia, e no outro dia eu fui lá ver se tinha alguma coisa. Achei essa pegada aqui. Certo. Agora eu botei até um isqueiro para comparar o tamanho da pegada. Você vê que ela não tinha, era no máximo uns 8 centímetros o pezinho do ET. O objeto estava pousado e os seres ao redor dele. Eles andaram ao redor do objeto. Aí eu fui lá em cima, subi de moto até uma certa altura da serra, que não dava para ir mais. Aí subi a pé. Chegando lá, tinha uma laje de pedra. Eu olhei a laje de pedra, não tinha vestígio de nada.
Mas olhei de fora da laje de pedra, tinha duas pegadas. Ah, certo. Dois pés, pé esquerdo. O cara pisando com o pé esquerdo de fora e o direito em cima da laje. É essa aqui, ó. E você chegou a achar sapato, alguma coisa do trem de pouso do objeto? Não. Não, não foi porque ele pousou em cima da laje de pedra. Ah, certo. Você via, Isso foi na área rural de Passatempo. você via, foi na Invejosa. E como que as testemunhas descrevem esses seres? Como que eles eram? Pequenininho. Seres pequenos. Ele falava, parecia, ele até falou para mim a palavra cachorro. Parecia uns cachorros. Eu falei, era gente? Ele falou, não, tinha mão. Cara simples da zona rural, né? Falou, mas tinha mão, tinha pé, tinha cabeça, tinha tudo, mas parecia uns cachorrinhos pequenininhos. Mas estava bem longe também, né? Você chegou a investigar algum caso de abdução aqui na região? Não, eu não fiz porque o povo não gosta, eles não gostam, eles não deixam a gente hipnotizar para coisar. Eles são arredios, né? São arredios. Mas que já teve vários casos aqui de abdução, já teve. Teve um que o sujeito vinha a cavalo, a nave jogou um facho de luz, desmaiou ele e o cavalo. Certo. Isso era 11 horas da noite, ele chegou em casa às 4 horas da manhã. Ele deve ter sido abduzido. Ele não concordou em ser hipnotizado? Não. Ele veio montado no cavalo, o cavalo trouxe ele até na porta da casa. E eu fui lá no outro dia, que ele chamou o médico aqui, porque ele não estava enxergando. Devido ao facho de luz. A luz foi muito forte, queimou os olhos dele. Aí ele chamou o médico e não falou nada comigo, não. O cara que foi levar o médico é que me contou. Aí eu aproveitei, fui lá na casa dele. Cheguei, ele falou, mas como é que você soube? Eu falei, me contaram. Ele estava num quarto escuro. Devido à alta luminosidade, teve problema nos olhos dele. Mas ele ficou com alguma sequela? Hoje ele enxerga normalmente? Não, ele fala até que melhorou. Ele tinha um reumatismo, curou. Mas ele tem, nesse caso específico, ele tem lembrança já sonhou, teve lembrança de já seres, sonhou, alguma coisa? Sonhou que tinha uns seres pequenos levando ele pela mão. E até hoje ele não concorda em ser hipnotizado? Não, já faleceu. Já faleceu, mas nunca foi hipnotizado? Não, nunca fui. Mas a questão do, como eu estava te perguntando... Tem um outro também que foi abduzido também. Esse, inclusive, o relógio dele parou no momento da abdução. Já falecido também? Já falecido. Ele, como é que foi o caso dele? O caso dele, a nave perseguiu, estava ele e um colega. O outro colega não é muito bom de cabeça, correu para a casa dele. E esse resolveu correr para a casa dele também. Mas chegou no caminho, a nave ficou em cima dele, jogou um facho de luz. Ele falou que nesse momento ele sentiu que o mundo desapareceu. Meu Deus. Depois ele acordou de madrugada. E tinha se passado algumas horas. Não, isso foi 11 horas da noite, ele acordou 4 horas da manhã. E depois ele viu que o relógio dele não estava parado em 11 horas. Mas ele se recorda de ter sido levado para o objeto, de ter visto seres? Não. Hein? Ele se recorda de ter... Não recorda de nada. De nada. Ele só recorda que a luz baixou, ele perdeu o sentido, depois estava deitado lá no chão. Jamais foi abduzido, foi hipnotizado? Não. E esse é interessante, esse sujeito morreu de câncer. Ficou amarelinho da cor dessa parede aí. Certo. Eu até achei estranho. Morreu pouco tempo depois? Uns 4 anos depois, né? Você acha que pode ter relação da doença? Pode. E teve um outro aqui também que foi abduzido. Foi abduzido, não, que a nave veio em cima dele, baixou em cima dele e ele escondeu numa regueira. Aí a nave deixou ele, subiu e foi embora. Esse também morreu de câncer. A maioria dos contatos que acontecem, pelo menos que eu leio assim, em área rural, como Passatempo, na Serra da Beleza, Ceará, são um pouco agressivos com as testemunhas, né? Isso aí é uma maneira de... Eles não quer dizer que eles
estava agredindo a pessoa. Era uma curiosidade de ver o cara. A gente não ali. sabe nem com que objetivo que eles estão E fazendo o isso. cara corre. O cara quando veio no meio do mato, ele correu. Mas então, você está falando de abduções e por outro lado existem os contatados. Como é que você vê essa questão das pessoas que dizem que tem contato frequente, contínuo e que de certa forma são idolatradas, né? Tem muita mentira no meio, mas pode ter algum cunho de verdade. Vou te contar um caso interessante. Eu mais um professor naquele tempo, nós fomos fotografar uma cachoeira, que é até do meu genro. Fomos fotografar a cachoeira para mim fazer um DVD sobre OVNIs, mostrando sondas que saem da água, ficam em cachoeiras, né? Essa sonda. Então, quando nós entramos na estrada e fomos seguindo, tinha uma florestazinha de um lado e do outro assim. Quando eu virei uma curva assim, tinha um ser parado, na altura dessa porta, uma roupa da cor amarelada, a roupa amarela escura, com um capuz na cabeça, e a roupa ia até no chão. Esse ser, quando percebeu o carro, ele não olhou para o carro. Ele deu 2 passos. 1, 2. No segundo passo ele desapareceu misteriosamente. No ar. Eu parei o carro, o professor falei, você viu o que eu vi? Ele falou, vi. Isso foi durante o dia? Durante o dia, 4 horas da tarde. Ele estava olhando as plantas que estavam lá no lugar. Você também, nesse caso, também você nunca fez uma hipnose regressiva para... Não, mas isso não estava 2, né? Não teve, porque nós paramos no carro na hora. Mas você não notou assim nenhum lapso de tempo, nada disso? Não, nada. Isso não teve, porque na hora que nós vimos mesmo, eu continuei com o carro, mas ele desapareceu. Ô, Faleiro, como é que tá? Aí, vai escutando. Aí eu comecei a pesquisar na internet para ver. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos que tem milhares de casos. Aí eu escrevi para ele e falei, vê se você tem um caso semelhante a esse, vestido da maneira. Ele mandou um caso para mim. 4 seres apareceram vestidos identicamente ao nosso. O capuz da cabeça, tem até o retrato ali. O capuz da cabeça, a roupa que ia até no chão. 4, em Honolulu, 1985, eu acho. Certo. Você acredita que alguns desses seres já vivem entre nós? Pode ter. Eu acredito que esse universo é uma coisa fantástica, né? Então tem seres que são dotados de uma tecnologia que não precisa de nave para viajar. Certo. Seres que estão com milhões de anos de ciência na nossa Terra. Milhões de anos. Então ele aparece aqui, como esse que aconteceu, ele desapareceu. Consegue manipular o espaço, manipular o tempo. Manipular. Igual eu tenho ali um caso também, de uma mulher de 3 metros de altura, que apareceu com um menino. Ela falava, falava uma língua desconhecida, o menino não entendeu e correu. Ela tinha 3 metros. Aqui em Passatempo também. Aqui. E tem um outro de um anjo. O cara estava no alpendre, numa tarde, assim, no alpendre da casa dele, na roça. O milharal foi abrindo. Quando ele viu, veio um anjo voando. Pousou na frente da casa dele. Vestido todo de branco, com 2 asas. As pessoas dão até conotação religiosa. O cara ficou doido. Ele correu para dentro de casa. Era esperando o joelhar e falar que nada, ele correu para dentro de casa. Então, esse viu. Tem um caso estranho aqui.
Tem um caso aqui também muito interessante de uma mulher que aparece aqui. Para mim, às vezes, é uma sonda, tá entendendo? Em formato de cone. Projeto faixa de luz, né? Não, a sonda mesmo. Ah, certo, certo. A forma dela é um cone. Certo. Dá a impressão de ser uma mulher. Porque o cara vê ela vem voando. Quando ele olha, não tem pé, não tem nada. Entendi. Então, isso até tem uns relatos ali, depois você pode fotografar. Tem Não, eu vou filmar sim, vou fotografar. cerca de oito casos ali. E há pouco tempo, no ano passado, aconteceu um também. Dois, aliás, um aqui, um perto da cidade e um mais longe. A mulher, ela era vista assim, ela estava longe, o cara no fusquinha e ela veio flutuando na direção dele. E o cara... As pessoas têm muito medo, né? Eles chamam de mulher de branco aqui, né? Certo. Tem lugar que dá um nome, cada um, vários lugares criam um nome. Certo. A Lagoa, na ilha de Fernando Noronha, e vai por aí afora. Ô Faleiro, aqui você, nesses anos todos, você recebe gente do Brasil todo, né? Até... Já vi, agora... Tem algum caso curioso, engraçado? Me lembro uma ocasião que você recebeu uma pessoa do Paraná, o sujeito disse que veio aqui queria ter contato com vocês. Um caso muito interessante que você contou uma vez. O cara deu uma reportagem minha lá no Paraná. Certo. E ele teve um avistamento que ele fala que dois seres pegaram ele pela mão, levaram ele dentro da nave. Certo. E depois ele amanheceu, acordou, jogado lá no meio do mato. E ele, implicado com aquilo, ele leu um acontecimento daqui de Passatempo, numa revista que o Geoair publicava, a primeira revista. Logo as primeiras revistas que ele publicava. Ele leu aquilo lá e Passatempo. Aí ele falou, eu tenho que ir lá conhecer esse Antônio Faleiro para poder saber desse caso. Aí eu estava lá em casa uma tarde, na janela, assim, olhando, veio um cara com um saquinho nas costas. Todo simples, cara da roça, mesmo, nem de sapato não estava, de chinelo. E veio. O senhor pode me indicar onde mora o Antônio Faleiro aqui? Você estava na janela. Eu falei, ué, posso, é aqui, senhor. Que está procurando, eu estou. Eu vim lá do Paraná procurar ele. Como é que chama a cidade? Marechal Conde de Rondon? Malé. É um negócio Malé. Aí ele veio. E entrou lá pra dentro de casa e tal. Eu chamei ele lá. Estava assim na hora de jantar. Eu falei, quer jantar? Ele aceitou, jantou lá comigo. E ele falou, ó, eu vim aqui procurar o senhor. Porque eu vi uma reportagem do senhor falando sobre uns seres pequenininhos e tal, uma nave que era uma luz, e depois aquela luz desapareceu e o cara ficou desmaiado. Aconteceu isso comigo. Eu vim cá só para conversar com o senhor. Eu falei, mas não é possível, vim. Aí conversou lá, me contou o caso dele todo, e depois falou, agora como é uma região aqui, eu quero ficar por aqui para ver se eu tenho mais contato. Certo. Só podia arrumar um emprego para mim. Eu falei, eu não conhecia o cara, eu até tem um fazendeiro aqui que é muito meu amigo, podia arrumar um emprego para ele, mas eu fiquei meio em dúvida. Eu falei, eu não sei esse cara, né? Aí eu falei, não, o melhor é você ir lá para uma cidade aqui perto de Passatempo, onde o Trigueirinho tem uma comunidade. Carmo da Cachoeira, né? Carmo da Cachoeira. Você vai para lá e lá eles mexem com esse negócio. O disco voador lá é melhor para você, que lá você pelo menos não vai passar fome. Você vai trabalhar lá e a comunidade deles é essa. Eu falei, boa, eu vou, ué.
porque eu estou só com R$ 30 aqui e tal, e coisa. Aí eu peguei, dei ele mais 50, paguei o hotel para dormir aqui. E ele foi para Cabo do Cachoeiro? Ele foi para Cabo do Cachoeiro. E chegou lá, ficou lá muito tempo, não deu notícia não. Aí um dia eu recebo uma carta aqui. Falei assim, eu estou aqui e tal, no Trigueirinho, mas eu já mandei muitas cartas para o senhor. Mas eu dou esse para pôr no correio, para mim eles não estão pondo essa carta. Aí falou, ó, o negócio aqui é bravo, viu? Mas eu estou vivendo bem, graças a Deus e tal, coisa. E uma hora eu vou seguir lá, vou para minha terra outra vez e tal. Agradeço muito o senhor, pelo menos aqui eu não estou passando fome e tal, e coisa. Certo. E explicou tudo, né? Eu escrevi uma outra carta para ele, mandei no endereço, mas... Tem um outro caso interessante que eu lembro que você me contou, da vigília que você fez, se não me engano, no observatório. Aí você começou a ver as luzes e você a princípio pensou que fosse seres e na verdade depois você descobriu que era pessoa que estava caçando, né? Ah, isso foi com uns caras de Belo Horizonte, 3. Certo. Tinha um patólogo, um cara muito forte. Aí começou a aparecer a luz lá embaixo, os caras já foram ficando com medo, né? A luz andava, aquela coisa. E eu também fiquei em dúvida, porque 3 horas da manhã, mãe. Aí o cara falou, eu preciso urinar, mas você tem que ir comigo. Aí eu fui com o cara lá de fora do observatório e subimos outra vez. E aí a luz começou a andar, do lado do aquele trem andava. E a gente tremendo lá dentro, né? Que o negócio estava aproximando. Aí eu falei, eu vou tentar uma coisa que eu vou gritar, ô companheiro! Gritei. Aí ele respondeu, oi! Oi! E acabou lá de baixo. Eu falei, aquilo é caçador de tatu. Eles estavam caçando tatu. Aí eu entrando no carro e ia-me embora. Já aconteceu muitos fatos interessantes, né? Uma vez, quando eu comecei a pesquisar aqui também, eles fizeram um disco voador, tá? Fizeram uma luz grande, como se fosse um disco, andando na terra, né? Aquela coisa. E eu estava trabalhando no ginásio, os meninos, e combinaram com a turma que tinha educação física no ginásio, uns 2 ou 3, para falar, o disco lá, o disco, aí eu chamaram lá, eu peguei uma motocicleta que eu tinha e fui atrás da coisa. Aí quando eu fui, pouco depois, eu encontrei com uma caminhonete cheia de gente, eles tudo olhando para mim e falaram, isso aqui é obra daqueles caras. Não deu outro. É uma pegadinha que eles armaram, né? Já tem algum fato interessante com disco aqui. Ô, Faleiro, como é que tá a situação do... Você construiu o observatório dentro da sua propriedade aqui, perto da cidade, e existia também um outro observatório em Morro do Ferro. Como é que tá a situação desses dois observatórios o hoje? outro também se quebraram 2 vezes. Foi totalmente destruído. Era bem melhor do que eu vi, uma janela grande de quase 2 metros. Foi alvo de vandalismo. Foi alvo de vandalismo, destruíram tudo, quebraram os vidros, tudo quebraram. Aí fizeram outra vez, arrumaram ele. Chamaram, tinha até meu nome, Observatório Antônio Faleiro de lá. O Márcio Almeida e o Leonardo Milhão é que fizeram isso. Fizeram o observatório e deram o nome em minha homenagem. Fizeram inauguração com banda de música. Na época me parece que veio foi até divulgado na revista UFO, né? Veio fora do Brasil todo aí. Certo. O Claudinho Corpo estava lá. Certo. Lá ele foi totalmente destruído. E o observatório aqui que você mantinha aqui perto de Passatempo? Esse aqui eu vendi o terreno, que era meu. Meu sogro morreu, deixou para mim. Certo. Aí eu vendi o terreno, mas não me passou pela cabeça de reservar uma área de 10 metros ao redor do observatório. Foi uma bobeira minha.
Aí o cara comprou, mas sempre deixava eu ir lá à vontade. No preço, nesta segunda, terça e quarta. Mas depois, ele vendeu esse terreno para um rapaz aqui, era de Belo Horizonte. Vendeu o terreno para um rapaz de Passatempo. Aí eu falei, ó, você podemos frequentar o observatório? Ele falou, não, vocês pagando aí por 150, 200 reais por mês, pode. Ele quis cobrar. Aí eu falei, não, você pode ficar com ele lá pra você. Tá tudo quebrado hoje, cara. Infelizmente, quer dizer, um foi totalmente destruído de Morro do Ferro e o de Passatempo também já é outro proprietário, ele não deixa. Você tem que alugar, você tem que pagar, né? E é um negócio que tá lá em pé à toa. Ele já tá lá de pé, mas já quebrou tudo, não tem porta mais, cheio de mato lá dentro, estragou tudo. E você continua fazendo vigília? Você faz vigília? É, a gente faz, vai aí determinar os locais bem altos, né? Perto da cidade e continua fazendo as vigílias. Mas eles estão bem afastados nesse meio tempo. Não tem notícia de caso igual tinha na década de 70, 80. Né? A década de 70, 80 foram as décadas de maior incidência aqui. Maior incidência aqui. Nos últimos, vamos dizer aí, 5 anos, chegou ao seu conhecimento quantos casos, mais ou menos? Caso pequeno, é pouco caso, é menos de 10. Certo. E primeiro tinha mais de 30 casos durante o ano. Caso interessante, de abdução às vezes. Né? Certo. Desses casos famosos aí, os clássicos, considerados clássicos aí da ufologia de fora do Brasil, o Faleiro, por exemplo, Travis Walton, Bert Barney Hill, quais são o caso aí da ufologia que você fala assim, não, esse daqui, por esse eu boto a minha mão no fogo? Esse do Travis Walton é um caso fantástico. Isso eu acredito muito nisso. No caso Roswell, você acredita? Esse que a gente tem assim, quer acreditar, mas tinha muita prova na época, né? Fazendeiro que viu a nave lá, viu os corpos. É um caso que pode ter uma credibilidade, esse. Mas o governo americano escondeu tudo. Certo. Inclusive eu conheço até o filho do capitão ou general, O Jesse Marcel? Jesse Marcel. Ah, você conheceu ele pessoalmente? Isso. O filho Teve uma... capitão Marcel. Isso, ele acho que é médico do exército, né? Eu conheço o filho dele, ele foi numa palestra lá no Rio Grande do Sul, eu conversei com ele. Certo. Ele até faz palestra de ufologia, é o que pegou Os objetos, né? pegou Os fragmentos. os fragmentos que o pai dele mostrou para ele, Certo. que entortava assim, depois Voltava ao normal. voltava ao normal. Ô, Faleiro, você me contou um caso interessante uma vez, que você esteve num evento de ufologia e estava lá na época o Heineken. Aí você tentou aproximação com ele, com inglês meio portuguesado. Queria que você contasse esse caso, que eu acho muito interessante. Foi em Brasília, né? Eu fui convidado a fazer palestra lá em Brasília. Quando eu cheguei lá em Brasília, o Cronenberg falou comigo, ó, nós não vamos pagar hotel, não. Aí o hotel era caríssimo onde eu estava hospedado. Certo. Eu até não queria ir. Meu irmão que tirou na época um dinheiro e falou, você tem que ir, você não pode perder essa oportunidade. E me deu para mim ir, né? Aí eu fui, mas foi com pouco dinheiro, dá para ficar lá no máximo uns 2 ou 3 dias, porque a diária do hotel era caríssima. Então, eles me deram o nome dos hotéis, eu fui procurando lá, né? Mas o Cronenberg não ia pagar. Aí fiquei lá no hotel e o Birajara estava lá. Eu falei, ô Bira, que dia que é a sua palestra? É amanhã. Eu falei, ô Bira, você quer trocar comigo, deixar eu fazer essa palestra? Ele falou, posso, uai? A sua é quinta, à noite. Eu falei, não, então troca com o seu Bira falou. Aí o Birajara trocou comigo.
eu fui fazer a palestra no domingo. E no sábado, estava lá o Heinrich sentado assim, excuse me, desculpa, eu sou fulano de tal, falei inglês com ele, né? E sou pesquisador aqui do Brasil e tal, e gostaria de conversar com o senhor. Aí ele falou, yes. Yes. Continuou escrevendo. Nem olhou para minha cara. Falei, é danado, né, senhor? Um cara famoso, você procura ele nem papo te dá. Aí eu saí sem graça, né? Sem falar nada. A dona Irene Ganco veio conversando com ele, nem me apresentou também o Heinrich, falou que ela me conhecia muito. Aí eu saí, eu perdi a graça e saí. Aí no outro dia eu fiz a palestra. Quando eu fiz a palestra, o Cronenberg chegou e falou, ó, chegou de mansinho perto de mim e falou, ó, já deu o prazo seu, viu? Aí que o povo levantou, todo mundo, mais de 1000 pessoas que estavam no teatro. Deixa o cara falar, deixa o cara falar. Tá ótima a palestra dele, aquela coisa, aplaudindo. Saiu até na revista Planeta isso. Aí eu peguei, o Cronenberg falou, fala quanto você quiser. Aí eu comecei, terminei a palestra. Quando eu terminei, o primeiro a subir foi o Heinrich, né? Congratulations, eu falei, thank you. Ele falou em inglês, I want to speak with you, né? Falou assim. Eu falei, tá bom, né? Depois conversa, até hoje ele morreu, estamos esperando lá para conversar. Certo. Ué, tratou a gente mal. Você tocou num assunto interessante, eu falei, eu participo de eventos de ufologia, já tem 21 anos, tenho notado o seguinte, antigamente os eventos de ufologia eram mais voltados para pesquisa de campo, ufologia científica. Nos eventos atuais, há pouco espaço para pesquisa de campo, para ufologia assim, mais científica mesmo. Como é que você vê isso? Ué, tanto que é porque o povo gosta mais de ser enganado. É tanto que o Jevaé sempre foi um grande amigo que eu tive. Você não é convidado para os eventos, mas não? Nenhum deles. No Fórum Mundial de Ufologia você esteve? Não. Não foi convidado? Não sou convidado para evento nenhum. Não, digo no primeiro fórum, de 97, você não foi? Esse eu fui. De Brasília você foi? De Brasília eu fui. Os outros não. Mas de lá para cá você não Nada. Tem sido convidado mais? Nada, ninguém. Jevaé me chamava mais, era aquele lá do Paraná, como é que ele chama? O Rafael Cury. Rafael Cury. O último que eu fui foi um dele em Belo Horizonte. Eu estava lá. Ele está até doente, o Rafael muito doente, né? Eu fiquei sabendo, ele é diabético, né? Tem uns probleminhas de saúde. E também ficou nada. Mas o Jevaé não me chama para nada. Você não é chamado. Há pouco tempo eu falei com um rapaz lá que foi chamado, eu falei, ó, fala, o Jevaé me chama para nada mais. Aí um dia eu mandei para ele, falei com ele. Falou, uma hora eu vou te chamar. Aí agora. Eu não participo de Você não participa. Coisas, não. Eu pretendo voltar a fazer lá em São João, eu vou te chamar, com certeza eu vou te chamar. Aqui eu falei, saindo um pouco da ufologia, mas é um tema, vamos dizer assim, indiretamente relacionado. Você acredita em... Tem gente até que faz algum tipo de relação da ufologia com o espiritismo. Você é reencarnacionista? Acredito. Aqui mesmo, nesse corredor aí, um dia eu estava ali de fora, falei com um rapaz do bar ali. Eu queria ver o meu irmão mais uma vez, tinha falecido há um ano e tanto. E falei com o cara da uma ótica também. Queria ver meu irmão. Isso era mais ou menos 11 horas. Quando foi às 4 horas da tarde, eu estava digitando no computador. Nem pensando nisso mais. Quando eu olhei para esse corredor aí, atrás de você aí, tinha
um sujeito forte, camisa branca, sem gola, de costa, em frente ao escritório da minha filha, que é advogada. Aí eu falei, eu fiquei olhando o cara assim, frente dela, tá procurando a Lília. Mas o cara andou, 2 passos, desapareceu da minha visão, a parede tapou a visão. Aí eu perguntei, o senhor deseja alguma coisa? Não obtive resposta. Aí corri, quando eu cheguei, olhei no corredor, não tinha ninguém. Tinha 2 moças aqui de fora, entrou ou saiu alguém aqui? Não, ninguém. Aí que eu lembrei que eu tinha falado que eu queria ver o meu irmão mais uma vez. Era ele. Aí, na mesma hora veio a imagem dele, era forte, só que ele estava de costa. Né? Dentro dessa linha, então, você crê que esses seres que vêm até aqui, eles são não só mais evoluídos tecnicamente, cientificamente, como também espiritualmente? Não, eu acredito que há uma diferença. Esses seres que conseguem, igual esse que nós vimos, que eu te falei, vestido todo de uma capa e com capuz, eu acredito que esses seres vivem em planetas, mas são mais evoluídos, têm uma tecnologia fantástica. Agora, esse caso que eu te contei do meu irmão, já é outro caso. Certo. Já não mistura um com o Não, mas outro. esses seres que vêm até aqui, você acredita que além de serem mais evoluídos cientificamente, são também mais evoluídos moralmente? Ah, deve ser, né? Deve ser. Deve ser de um planeta que está aí porque, segundo as pesquisas que eles fazem, o universo tem 13 bilhões de anos, né? Certo. Que foi criado 12, por aí. Então, você vê, há 500 anos não tinha nada aqui. Hoje nós estamos aí filmando, conversando, com luz, com tudo, né? É, evolução. 500 anos. Imagina 1 milhão de anos. 1 milhão de anos. Ou mais até, né? Você acredita que algum dia vai haver um contato aberto, massivo, oficial com esses seres? Vai. Mas você, assim, claro que especulando, você acredita que ainda nesse século isso vai ocorrer? Talvez vá. Eu não vou ver mais, né? Que eu já tenho 74 anos, né? Mas você que é mais novo pode chegar a ver. Você acredita que vai haver? Já vai. Os governos estão preparando o povo, tudo para isso. Já. Ô Faleiro, projetando assim o futuro, por exemplo, em décadas passadas havia avistamento de avistamentos foram interpretados erroneamente, na verdade eram avião espião dos Estados Unidos. Hein? Em algumas décadas atrás, houve muitos avistamentos na década de 50 e 60, se revelou na verdade que não eram OVNIs, era o avião espião U-2, que os Estados Unidos construíram para espionar a União Soviética. Mais recentemente, avistamentos de objetos triangulares foram, ou pelo menos uma parte deles, foram explicados como o F-117. Mais recentemente o B-2. Há depoimentos, inclusive, de cientistas de que a Força Aérea dos Estados Unidos está empenhada hoje num objeto triangular. Seria um avião triangular. Quer dizer, daqui a alguns anos, eles podem tentar explicar os avistamentos como novos projetos que na época eram secretos? Pode, até talvez. Né? Pois é, mas isso, como é que fala? Isso quer dizer, seria uma forma de dar um duro golpe na ufologia, né? Tentar explicar tudo como fenômeno. Pode ser um golpe, né? Mas eu acredito que vai chegar num ponto que não vai ter jeito de esconder mais. Eles vão ter que revelar, vão ter que abrir os arquivos do mundo inteiro. Você acredita que o contato oficial secreto, por exemplo, que se especula que houve nos Estados Unidos dos militares americanos com alguns desses seres, você acha que isso já aconteceu? O que é especulado no filme Contatos Imediatos, Terceiro Grau?
Pode até ter acontecido, né? Mas né, a reprova a gente não tem, né? Pode até ter uma certa relação para eles devem ter contratado o governo e faz, ó, nós estamos aqui só em missão pacífica e tal e tal. Para quem está começando hoje na ufologia, o Faleiro, quem adolescente ou mais novo, está começando a se despertar, a se interessar pela ufologia, qual que é a dica que você dá para quem... O principal da ufologia, eu acredito, são as vigílias ufológicas, que aí te dá a credibilidade que a coisa existe. Certo. Você tem contato direto com o fenômeno, né? Lendo só livros, essas coisas, obras, é bom para aprender, mas não para te dar uma credibilidade. Porque eu lia muito, mas até 78, quando eu via de dia, a gente ainda ficava aéreamente, né? Será que existe mesmo? Mas eu vi de dia, aí não tem dúvida nenhuma. Uma nave discoide. Aqui, ô Faleiro, estamos aqui no Centro de Ufologia do Faleiro, aqui você tem alguns casos aqui, você poderia explicar? Ora, aqueles de cima são casos acontecidos aqui. Todos aqui na região? E o de baixo, aquele amarelo ali, ó, tá vendo? Certo. Aquele amarelo é o caso nosso, deu você viu. professora. Certo. Os senhores viram seres iguais no Honolulu, no Havaí. E aquele ali foi um ser que foi visto por menina parecido com o nosso, na mesma data. O nosso foi em julho, dela foi em março. Certo. Tá gravando. Certo. Isso é um anjo. O cara foi visto ali. Mulher de quase 3 metros. Esse aqui foi um ET que atravessava a cerca de arame como o corpo dele fosse fumaça. O cara viu. Esse aqui já foi um pequenininho, estava em cima de uma porteira, parecendo um Saci Pererê. Só que tinha 2 pernas. Esse naguadinho, são aqui caso mais ou menos. Esse aqui, ó, foi em 81. Foi depois do dia que eu sinalizei para eles. Foi numa quarta-feira. Eu trabalhava no ginásio. O fato aconteceu na segunda, o contato. Certo. E quando foi na quarta-feira, eu trabalhava no ginásio, uma menina pediu para jogar ping-pong. Aí a menina, quando ela foi, eu fui buscar as raquetes e a bolinha para ela, eu era o secretário do ginásio, aí ela viu um barulho assim, como um choque elétrico, ela correu para o meu lado. E eu, quando eu vi aquilo, eu olhei para a porta do banheiro e vi um ser parecido com esse aqui. Certo. Aí eu já corri para a luz, acendi a luz e corri no banheiro. Cheguei lá, não tinha nada. Vasculhei para todo lado. 2 dias depois do contato que nós tivemos. Esse aqui foi um contato que o rapaz viu, o ser paralisou ele com um objeto tipo uma caneta na mão. Conversou com ele numa língua desconhecida. Esse aqui o rapaz viu 2 seres, ele subiu na árvore e escondeu na árvore. Aí os 2 seres desceram e passaram em frente à luz. Quando passou em frente à luz foi como se fosse uma radiografia. Viu o corpo dele, os ossos, tudo dos corpos dele. Agora aquele lá, aqui, ó, aqui são as mulheres. A mulher de branco que eles falam que aparece por aqui. Às vezes é uma mulher mesmo, você está entendendo? Ela flutua. Certo. Ela flutua, igual essa aqui estava flutuando acima de um rio, o rapaz viu ela. Esse aqui, mais de 6 pessoas viram a mulher também. São os principais casos que você pesquisou. E esse aqui também são casos de aparições dessa mulher. Mas pode ser um robô em forma de
um cone, né, que apresenta a mulher, mas muitas vezes já foi visto uma mulher mesmo, nessa forma aqui. Agora esse aqui é um caso do Estevam. O Estevam, à noite, eu estava escutando música no carro lá na casa dele, ele viu uma figura, surgiu atrás do carro, no muro próximo da casa dele, com olhos vermelhos, face preta e usando luvas pretas. Apavorado, ele gritou para a mãe dele, socorro, tem um trem aqui e tal, e foi o objeto, e o ser desapareceu. São esses vários casos que aconteceram aqui em Passatempo, em terceiro grau. Certo. Ô Faleiro, está terminando a entrevista, eu queria te agradecer pelo espaço que você cedeu. Cedeu gentilmente a entrevista. Eu te agradeço. Ali tá o observatório, você já filmou ele lá? Filmei. Ali na inauguração do observatório, né? Não, ali foi pouco tempo depois. Né? Hoje totalmente abandonado, né? Está tudo estragado, os vidros tudo quebrados, está até caindo. Aqui é um dos livros que você escreveu, né? ETs no Brasil. Ah, é. Não, esse ET no Brasil aqui é o seguinte, são todos os contatos de terceiro grau ocorridos no Brasil. Pesquisei livro, revista e coloquei tudo aí. Certo. E você publicou mais recentemente, também em 92, né? Discos Voadores Misteriosos. No Brasil, ainda está à venda lá na editora do UF do Jevaera. E quem quiser, o Faleiro, ter um contato com você, comprar os seus livros, você comercializa também CD, né? CDs, né, sobre o assunto. Você queria deixar seu e-mail, algum meio de contato? Meu e-mail é apfaleiro@uivip.com.br. Certo. apfaleiro@uivip.com.br. Ô Faleiro, te agradeço demais pela oportunidade. E amanhã já vai estar no ar no canal João Marcelo do YouTube e no blog ETs, etc. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, obrigado.